Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Égua do Nerd. Eu, o Velho Nerd ou o Ronaldo Gilet, tanto faz, tô aqui trazendo para você sempre um conteúdo diferente, mais ligado à cultura geek, à cultura nerd. E se você tá chegando agora por aqui, já curte o vídeo, compartilha com a galera, ativa o sininho aí do canal no YouTube do SBT Pará para que você seja notificado sempre que a gente trouxer novidades por aqui. E olha, eu tenho uma dupla pra lá de especial nesse episódio. Aqui comigo, Lívia Damasceno e o Flávio Lima, do Égua do Board Game. Égua mesmo, né? Podia ser uma fusão. E eu acho que é uma fusão hoje. Égua do Board Nerd. Que alegria estar com vocês aqui. A gente tá com a mesa aqui completamente enfeitada de board games. Tá bonita a mesa, não né? tem aqui, ó, jogo como o War, não tem aqui Banco Imobiliário, não tem nada disso, imagem e ação, nada disso que você sabe aí em casa, que é aquele jogo que todo mundo já jogou uma vez na vida. Aqui são jogos que você nunca jogou, mas que vai ficar com vontade jogos de modernos. jogar. Exatamente, que alegria ter vocês aqui. Se apresentem pra galera que tá acompanhando a gente. Tá bom, primeiramente, muito obrigado por estar aqui, por abrir esse espaço pra gente. E eu sou o Flávio Lima, eu sou responsável pelo Égua do Board Game. E eu, Lívia Damasceno, também responsável pelo Égua do Board Game. A gente tenta fazer a cena acontecer aqui em Belém. E olha, vocês estão vendo essa dupla combinando, tá todo mundo de vermelho aqui hoje. Exatamente. Tem homenagem pro Mário aqui na camisa do Flávio. Ali vai estar mais neutra, digamos assim, mas tá de vermelho também. Eles estão combinando porque são um casal, mas não se conheceram jogando. Não nos conhecemos jogando. E aí, quer contar a história? A gente não se conheceu jogando, mas desde o início do relacionamento a gente jogava. Esses que você falou que não estão aqui, foi os jogos que a gente começou jogando juntos. A gente se encontrava com amigos pra jogar War, Imaginação. Então a gente gostava de jogar baralho também. Então a gente já jogava bastante. Mas não começou o relacionamento. Aquela geração que cresceu na década de 80, 90, que tava um pouco mais pra frente. Quem não gostava de se reunir pra jogar Banco Imobiliário, War, Jogo da Vida, Combate? E recebíamos esses jogos, né, Flávio e Lívia, no Natal. Era um presentão de Natal. Sempre tive jogo de tabuleiro em casa. Sempre foi estimulado. Como eu cresci com muitas primas, era uma família muito grande, então, para ver se a gente deixava um pouquinho o pessoal em paz, botavam a gente para jogar todo mundo junto, que era garantia de algumas horas sem perturbação. Melhor né? do que tela, né? Melhor do que tela. Esse é um papo, eu acho que é muito importante a gente tratar, já de cara, porque as pessoas têm demonstrado preocupação com as inteligências artificiais usadas a rodo aí para fazer absolutamente qualquer coisa para você. Né? Às vezes você está terceirizando o seu trabalho. Nossa. E está terceirizando muitas vezes o seu lazer, porque quando você puxa a tela, com exceção dos jogos de videogame, que eu sou um entusiasta e eu acho que sendo lúdico, sendo algo que te estimule a exercitar o cérebro, acaba sendo muito importante. Ou para te fazer relaxar, mas é jogo. E quando você está na tela ali só colocando dopamina para dentro do corpo, acaba sendo um veneno. E o jogo de tabuleiro, ele é meio como um detox para quem tá viciado em telas? Exatamente. Ele funciona dessa forma assim, seja para uma criança, para o adulto, terceira idade. A gente sempre diz que não tem idade para jogar jogos de tabuleiro. Basta você querer, e não é querer aprender, é só querer se divertir. Só se abrir pro evento, para jogar e que tá tudo certo. Já nesse ponto relevante que tu falou agora, por exemplo, de ser um detox, por exemplo, a gente sempre estimula muito tanto crianças quanto adultos, isso dentro da família, que a gente sempre diz que não basta a gente só querer que a pessoa entre pelo hobby assim, de uma forma mais descobrir. Não, a gente tem que incentivar, a gente tem que fazer esse papel como pai, como tio, como amigo, a gente tem que estimular isso. Esse estímulo, Lívia, surgiu para ti na infância mesmo? Teve um momento ali da tua infância que tu pensaste assim, eu vou jogar board game pro resto da vida? Eu sempre gostei muito de jogar, mas eu não imaginei que ia continuar jogando. Inclusive, quando chega naquele período da adolescência pro início da vida adulta, a gente vai deixando aqueles hobbies que antes eram de criança, né? Exatamente. E larga, de repente larga. E aí a gente
depois de um tempo de namoro, né, começou a não querer só sair para ir para bar, sair para beber, sair para festa, já começou a cansar, né? E aí, o que a gente pode fazer? Bora juntar os amigos e ficar dentro de casa, pedir uma pizza e jogar um jogo, fazer uma noite né? de jogos. Fazer uma noite de jogos. Então, isso começou a ser muito divertido pra gente. E a partir dali, isso foi evoluindo. E a gente já conhecia algumas outras pessoas que tinham esses jogos de tabuleiro modernos. Eu conhecia, na verdade, né? Que era um amigo da minha irmã. E ele sabia que esse amigo da minha irmã tinha um jogo específico que ele nunca tinha jogado na vida, mas pelo tema ele tinha se interessado. Ele falou: Olivia, pelo amor de Deus, dá teu jeito, dá teus pulos, eu preciso jogar esse jogo. E a gente acabou se aproximando de outras pessoas que não eram próximas da gente e criando um relacionamento de toda sexta-feira ia pra casa dessa pessoa e passava a noite inteira jogando até quase de manhã. Aí é aquela coisa, né? Vai ficando um hábito constante, com um novo círculo de amigos, aí parece que você vai se aprofundando mais, né? E quando a gente pensa na rotina, exatamente, né, de um casal como vocês que está aqui há 13 anos juntos, a gente percebe pelo entusiasmo de vocês nos eventos, que a gente vai falar dos eventos daqui a pouco, mas assim, não há rotina quando a gente pensa em board game, porque eu vou falar uma coisa para vocês, eu tenho vontade de começar a colecionar, mas eu tenho um outro hobby de colecionismo que é o de quadrinhos, então eu preciso, às vezes, dar uma respirada dos quadrinhos e começar a pegar outras coisas quando sobra aquele dinheirinho no final do mês. Mas quando a gente pensa no board game, tem sempre jogos novos e tem sempre um nome atrelado àquele jogo, um cara que criou um jogo lá atrás e que ele volta com um jogo novo e ele é muito buscado pelos jogos que ele faz, igual o diretor de cinema, diretor de série, igual aquele ator que faz sucesso num filme, o quadrinista que desenha muito bem uma franquia, né? Então tem os caras do board game também, né? Existe. E falou uma coisa bem curiosa. Já na tua frente tá aí o King of Tokyo, que o designer desse jogo, Richard Garfield, já é familiar pra ti? Não, mas porque assim... Responsável pelo Magic. Ah! Olha só, porque quem jogou muito tempo lá atrás, quem não conhece... O mesmo cara que criou o Magic, que eu já joguei em casa de primos, de amigos, criou esse jogo aqui. Exatamente. King of Tokyo. King of Tokyo. E que pra quem tá olhando em casa, Flávio, o que é esse jogo aqui? A gente tem aqui, ó, kaijus, né? Ou tá aqui, ó, um macacão, né? Daqueles tipo o King Kong. É exatamente e tem um a lagartão essência. igual o Godzilla. Eu já joguei isso em evento com vocês. É jogo de combate, né? Ele é um pequeno jogo de... Vamos falar assim, pro leigo entender. Jogo de porrada. Isso. Então, mas assim, você controla um kaiju e você tá brigando em Tóquio. Então aquele... Cara, quem não gosta disso? Quem não viu esses filmes assim pra querer sair na porrada com o outro? Você briga pra ser o rei de Tóquio. Só que, gente, uma briga Legal. só no jogo de tabuleiro, Por viu? favor. É só lá. Então, rolagem de dados, aí você compra cartas pra melhorar o seu personagem, aí o seu personagem vai atirar laser pelo olho, vai ter o rabo que vai dar com espinho, então parece que você sente essa evolução da sua criatura, da sua espécie. Muito divertido. É bem parecido, eu acho, quando a gente está lendo um quadrinho, lendo um livro, né? Você não está tão exposto às telas, que foi o início do nosso papo aqui. Parece que a tua imaginação ela é estimulada de um jeito diferente. Você cria esses ambientes mentalmente. Isso é um diferencial, né? Com certeza. Os jogos de tabuleiro, na verdade, ele tem esse propósito, né? Um dos propósitos dele vamos levar assim para o cunho educacional, é isso, né? É você estimular a sua criatividade, é você ter senso de urgência, é fazer o papel social também de uma mesa. E além disso também tem jogo que estimula a destreza, tem jogo que é raciocínio lógico, então por aí a gente leva para todos lá das vantagens de jogar os jogos de tabuleiro. Tem gente que a gente percebe nos eventos de vocês que está ali, e isso é importante também, para que a cultura do board game se espalhe. Você está lá jogando, aí tira uma foto, marca no story, publica, ou sei lá, faz umas fotos, depois publica também. Essa divulgação é importante, mas na hora que começa a jogatina, olha só, vocês aqui em vários eventos, eu já estive em alguns, é importante deixar o telefone de lado ou escolher o momento para fazer os registros, né? Para você não confundir as coisas e acabar se distraindo com uma notificação que chegou, né? É muito importante, né? Eu acho que a galera... Eu acho que assim, é inevitável as pessoas
estarem com o celular do lado. As pessoas não conseguem mais não ter. Só que a gente também tenta se aproveitar disso. O que a gente criou? No nosso evento, a gente tem um desafio, que é o Égua da Missão. Então, as pessoas têm que tirar fotos de momentos específicos. Você ensinando o jogo, você com alguém do EBG, você com o mascote do EBG, que é o Cutulínio, e você vai fazendo essas postagens e marcando a gente, marcando o local que a gente faz, marcando as editoras. No final, a gente recolhe os papeizinhos com o nome das pessoas, com um carimbo, comprovando que elas cumpriram as missões. E a pessoa pode sair de lá com um jogo novo. É um jogo então, dentro do jogo. Exatamente. A gente faz isso porque sabe que as pessoas vão querer tirar as fotos, né? Então a gente também aproveita isso para nossa divulgação e para fazer outra brincadeira e premiar as pessoas. É aquela também. coisa, né? As redes sociais, ela não é uma coisa ruim. Só que a gente tem que saber utilizar elas. E dessa forma que a gente utiliza, a gente faz uma gamificação do nosso evento. Legal. Então a gente faz esse jogo, você cumprir umas quests. Então é muito legal isso. Você poder a gente utilizar a rede social dessa forma, que quando a gente pensa, o nosso evento é um evento analógico, é um evento lúdico. É offline. O nosso evento é offline, mas a gente está utilizando ali as redes sociais com um propósito bom. E turma, como surge o Égua do Board Game, né? Em que momento vocês deixaram de ser colecionadores e jogadores para dar esse passo e organizar eventos e cativar outras pessoas que eu tenho certeza que a partir do contato com vocês, com o Égua do Board Game, passaram a ser jogadoras regulares, né? Passaram Sim. a ter uma rotina com o board game dentro do seu ambiente familiar, de amizade, enfim. O Égua do Board Game ele começou em 2017. Olha só, ano que daqui a pouco a gente está completando 10 anos, né? Falta pouco, né? Aí quando pensa, caramba, já tem tanto tempo já. A gente começou como um grupo de amigos. Nós éramos 6, 7. E a gente só se reunia... começou a gente fazendo um encontro de jogos de tabuleiro. Era puramente isso. Um encontro de jogos de tabuleiro. Isso antes do... Cada um levava o seu jogo. Cada um levava o seu jogo para ensinar as outras pessoas a jogarem. Saía avisando pra galera. Qualquer um poderia ir. Sentava e jogava contigo. Era isso. A gente fazia no boliche do Shopping Grão-Pará. Isso. Era também uma forma de que, como não era tão acessível, não era tão fácil comprar jogos de tabuleiro nessa época. Então, assim, eu e o Flávio tínhamos esse jogo. Você tinha esse jogo. Eu tinha vontade de jogar esse, tu tinha vontade de jogar esse. Então, bora juntar todo mundo, cada um leva os seus, e aí a gente consegue conhecer mais jogos, né? Já que a gente não tinha esse acesso. E assim, querendo ou não, é um hobby que não é muito barato. Eu não vou comprar um jogo sem saber se eu gosto dele, sem saber se eu realmente teria interesse em jogar. Então, era uma forma da gente testar e ir aumentando a coleção também. Querendo ou não, era conhecer outras pessoas também. Só que era um encontro bem pequeno. Era um encontro para 20, 30 pessoas. Eu acho que nem chegava a 30. Nem chegava a 30 umas pessoas. 20 pessoas no máximo. Mas era bem bacana. E dessa turma que estava ali jogando com vocês hoje, viraram monitores, participam dos eventos, continuam em contato com vocês? Continuam em contato, mas a maioria já mora fora. Que nem eu falei. Era um grupo que nós éramos 7... E tinha lá outra galera que participava, né? Que ia só jogar. Os outros, os amigos agregados, amigos de amigos. Aí o Égua do Board Game começou. A gente percebeu uma demanda que tinha, a gente organizou a casa e, vamos dizer, criou uma marca realmente. Então a gente quis levar o projeto mais para frente, de uma forma mais séria, de uma forma mais responsável, até para a gente conseguir captar recursos para que Belém chegasse na rota assim, de jogos novos para cá. Então foi aí que a gente começou a, vamos dizer, profissionalizar tudo. Quando a gente fala de nicho, né, sei lá, a gente vai falar de cinema, a gente puxa a brasa para a sardinha do Brasil. A gente teve agora um filme premiado, ganhou o Oscar. Sim. Quando a gente fala de quadrinhos, tem os quadrinhos que saem no mundo inteiro, os nacionais e os regionais, que a gente precisa valorizar também. Já tem jogo aqui, sendo produzido aqui, board games aqui da Amazônia, do Pará? Já, tem jogos... no eixo nacional tem jogo que já foi premiado, inclusive premiado na Alemanha, que é como se fosse o Oscar dos jogos de tabuleiro. Legal. Que tem isso. Todo ano teve um nacional que foi premiado. E falando aqui, até daqui de Belém, eu até trouxe um aqui. Esse aqui é Onde Foi Parar Meu Osso, que Legal. É do desenvolvedor, o JJ Alves. Ele é daqui de Belém. Esse foi desenvolvido por um paraense e está circulando pelo Brasil inteiro. Já, ele conseguiu atingir a meta de financiamento coletivo. A gente participou, ajudou também a trabalhar nessa divulgação junto com ele.
E ele é uma das pessoas que vai para o nosso evento e ele sempre leva os jogos dele. Assim como esse, tem outro já no... tem um outro que eu acho que vai ser entregue esse ano, que é o Vitruvius. Sensacional. Legal. O jogo é muito bom. Então, dentro do nosso evento tem um espaço que é para a área de protótipos, onde a gente tenta estimular os desenvolvedores daqui de Belém. Entendeu? Legal. Que é... O Vitor mostrou ainda agora o público, né, aqui enquanto a gente estava conversando na tela. A maioria das pessoas que hoje estão presentes nos jogos são crianças, são adolescentes, são jovens adultos, tem gente já, sei lá, da terceira idade participando também. É muito democrático o que vocês estão fazendo? É bem democrático. Eu gosto de contar da vez que aconteceu, né? Eu tenho um prazer enorme de falar isso. Teve um dos nossos eventos que a diferença entre o jogador mais jovem e o jogador mais velho era de 90 anos. Gente, essa Tinha diferença... uma criança de 5 anos e um senhor de 95 anos, que era o avô dela, e eles estavam no evento jogando juntos. Então, hoje a gente tem um público muito misto de idade. Bastante heterogêneo. Heterogêneo, de idade também. Mas o público maior é do jovem para o adulto, né? Jovem para adulto. Isso. Ou seja, aqui a gente está vendo os a gráficos, gente até colocou, né, aqui. A gente tem menores de 18 anos, de 19 a 29. Claro, maiores de 50 ainda é uma parcela pequena. É bem menor. A gente tem várias classes aqui, né? Isso. Classe A, B, C e D, dentro da pesquisa que vocês fizeram. E, em sua maioria, mulheres jogando? Não, ainda... não, masculino, não, exatamente. Em sua maioria são homens, eu acho né? que agora já está um pouquinho Deu uma equilibrada. mais equilibrado, né? A gente sempre teve essa preocupação. Não é uma coisa que a gente externalizava, mas sempre foi uma preocupação nossa manter o ambiente equilibrado. Por quê? A gente já foi em evento de card game, que tem card game que faz evento e dá o pacotinho. Que é o Magic, os jogos de Que Pokémon. eles dão o deck inicial pra gente conhecer o jogo. Eu fui junto com o Flávio uma vez. E eu era a única mulher no ambiente. Não só de jogadora. Jogador, funcionário, equipe. Não tinha outra mulher. Isso deu um choque pra gente. Não tinha outra mulher no ambiente. Então eu falei, Flávio, não aconteceu nada. Ninguém fez nada comigo, mas eu ia querer, como mulher, voltar sozinha nesse tipo de ambiente. Eu ia me sentir à vontade para voltar nesse tipo de ambiente. Então, foi uma coisa que dentro da nossa equipe a gente começou a dividir bem. Então, hoje a nossa equipe é meio a meio. A gente tem mulheres e homens eu na acho que equipe de monitores. Eu acho que interno já tem mais mulheres. Interno já tem mais mulheres, porque tem a pessoa que atende, que é mulher. Então, a gente já conseguiu equilibrar e, às vezes, ter mais mulher na equipe, que já deixa as jogadoras mais à vontade. E hoje foi bem orgânico. A gente conseguiu que o nosso público também fosse muito misturado. Então, hoje você chega no evento, você olha para um lado e para o outro, você não consegue dizer tem mais homem ou tem mais mulher. É muito equilibrado. Eu acho que nesse gráfico, isso. Apesar de ter o mais masculino, só que eu acredito que tá virando muito essa chave. Entendeu? A gente percebe que tem acelerado muito, tem ficado, eu acho que um clima mais confortável e mais saudável para as mulheres se sentirem à vontade de participar do evento. Entendeu? E você já tem aí um leque, né, de eventos espraiados aí para serem realizados durante o ano. E já tem também, se a gente olhar de agora para trás, muitos eventos realizados. Já. Dentro desse contexto, teve evento com perrengue, teve evento que surpreendeu vocês positivamente também. Tu lembra de alguma história desses eventos aí que tu possa contar? Vamos começar com uma negativamente. Evento que faltou... não faltou luz. Caiu uma fase e todos os ar-condicionados estavam parados. E por acaso era o nosso evento de maior público. A gente nunca tinha tido tanta gente ao mesmo tempo no evento. Maior público, edição de São João. Cara. Todo mundo com aquela roupinha manga comprida, quadriculado. Foi difícil. Cara, como resolveu isso? Não resolveu. O evento abriu foi as assim. janelas, o pessoal foi ficando, abrindo a camisa. O pessoal foi ficando, foi relaxando um pouco mais, subindo Virou uma a gola. Mas a gente acabou recebendo, claro, né, algumas eu tive que conversar mesa por mesa, conversar, mas foi bem bacana, porque o pessoal que acompanha nossos eventos, o pessoal entende a preocupação que a gente tem com o ambiente. E sabe que foi uma coisa pontual, né? A gente não tinha controle disso. Esse foi um perrengue grande que a gente teve. Foi um evento Foi um evento estressante. E já teve alguma coisa que surpreendeu muito vocês, assim, vocês não estavam esperando e aconteceu ali no evento, algo único ali para
para contar a história? Cada evento tem a sua história e vocês têm percebido que as pessoas ali dentro têm histórias para contar a partir do contato com o board game? Eu acho que cada evento tem uma... Eu acho que, assim, de história grande, essa foi a principal, negativamente. Sim. Mas de história pequenininha... De perrengue, né? De perrengue. Pequenininha, teve uma mãe que frequenta o nosso evento, o filho é autista, e mandou mensagem pra gente no privado, falando, tipo... Cara, o quanto foi, tipo, grande pra aquele dia pro filho dela, que o filho dela chegou realizado em casa, Não falando bastante, que tinha gostado. E esse jogo, inclusive, o King of Tokyo, é o favorito dele. E a gente sabe que é tão favorito que a gente não tira mais ele da coleção, assim, dos eventos. Porque a gente sabe que uma das características do autismo tem essa questão de ter um... De ter um hiperfoco. Um hiperfoco. E a gente percebeu que eu acho que já foram 2 edições... E ele ama esse jogo. Ama tanto que os pais já compraram um próprio pro filho. Mas todo evento que ele vai, ele joga esse. Conhece os outros, mas isso pra gente foi... Tem os dois lados. A gente fica muito feliz, né? De estar chegando até nisso. De poder compreender um pouco mais também esse lado do autismo. E a gente meio que vai crescendo junto com os pais. Porque os pais vai dando também uns toques pra gente. Mas a gente fica muito feliz de poder ter um ambiente convidativo, um ambiente confortável, um ambiente seguro, né? Eu acho que as pessoas se sintam bem, que a gente consiga... Eu acho que da feita que a gente recebe uma mensagem que os pais mandam pra gente falando, olha, o meu filho se encantou com o evento, ficou falando. Cara, pra gente Não tem preço. É baita gratificante a gente perceber isso, que a gente tá fazendo a coisa certa, seja para um adulto, seja para uma criança. Então muito legal. Faz a diferença, né? Eu lembro, assim, quando criança, né? Eu cheguei a comentar isso com vocês nos bastidores, né? Mas de brincar de muita coisa lúdica com a minha avó, né? Que recentemente partiu, né? Então, fica aquela sensação, assim, de que você precisa desse plantio, de alguém para poder te estimular a, de repente, ter uma vida com o espaço aberto na sua rotina para o lúdico, né? Para uma brincadeira, para um jogo, seja um board game, seja, sei lá, um jogo onde você consiga socializar com os seus amigos, com os seus parentes, enfim. E para vocês foi isso mesmo, né? Foram os pais que chegaram e colocaram essa sementinha do board game na vida de vocês? De repente, um irmão, um amigo... Eu, desde que eu me entendo por gente, tem jogo de tabuleiro em casa. Porque eu cresci numa casa com muitas primas e era tudo 2 em 2 anos de diferença. Então, era uma loucura. Então, uma forma das mães conseguirem um tempo de paz era botar as crianças para jogarem juntas. Então, a gente conseguia jogando juntas, deixar um pouquinho elas em paz e acabou... alimentando, né? Alimentando isso. Então, eu sempre tive jogo de tabuleiro em casa. Mesmo na época que eu já não jogava, adolescente, em casa eu tinha. Na casa da minha mãe continua tendo. War, Banco Imobiliário e Imagem e Ação. Sempre teve. E pra ti, Flávio, como é que começou essa história? Da sementinha, buscar, né? Ou, sei lá, tu lembra do teu primeiro board game? Não, primeiro eu não lembro, mas eu lembro do meu favorito quando criança, assim, criança adolescente. Era Combate. Eu falo essa história pra muita gente, né? O pessoal já tá... tipo o quê? Uma batalha naval? Não é uma batalha naval, mas ele é um jogo onde você tem o seu exército, aí você coloca ele de umas formas ocultas e você vai mexendo pra tentando chegar no exército oponente, ou desarmar uma bomba, ou tentar capturar um soldado de... Soldado não. Lembra um pouco o War, né? Mas de mais outro... hierarquia. De mais hierarquia. Mas parece um tabuleirinho de xadrez, assim, com umas pecinhas mais escondidas. Aí eu vou fazer uma pergunta meio, talvez, indelicada, mas já teve algum jogo que vocês jogaram e falou nunca mais? Nossa. Já aconteceu isso? Ou, sei lá, jogaram, mas não, sabe... Não precisa nem dizer qual. Não, tem. A gente acaba criando um estilo de jogos. Eu não gosto muito de jogo de blefe, porque apesar de eu não estar mentindo, todo mundo sempre acha que eu estou mentindo, então eu acabo não sendo muito divertido para mim. Eu não acho o jogo de blefe muito divertido. Mas hoje eu já consegui achar um jogo de blefe que eu gosto. Então, apesar de eu não ser fã, eu continuo testando. Mas tem alguns jogos de blefe que eu falo, não vou jogar. Cara, eu particularmente eu jogo de tudo. Eu
É bem difícil, assim, eu não gostar. Aliás, gostar não, é muito difícil eu não querer jogar alguma coisa. É porque eu entendo, assim, que eu acho que hoje em dia o hobby dos jogos, ele vai muito além do jogo em si. Ele vai muito também da mesa que você tá jogando. Então, de repente, tu pode ter aquele jogo puta foda que tu acha divertido e, de repente, tu tá com umas pessoas que não estão na mesma vibe do jogo. Aí, de repente, a experiência fica não é ruim. a mesma, exatamente. Enquanto você pode ter um jogo super besta, um jogo que é só de bater quando a cartinha aparece, mas tu tá com uma galera animada, tá todo mundo no mesmo clima. Exatamente. E isso transforma o ambiente. Então, E o próprio jogo. Aí eu acho que às vezes vai muito disso, né? Do ambiente, da galera, se a galera tá a favor. Eu que mesmo, fico né? panfletando aí o hobby. A palavra do jogo tabuleiro. Eu explico muito isso para as pessoas, entendeu? De, cara, não, calma. Se permite, se você quer aprender, Joga se permita aprender, né? E vê qual é a Curte. tua experiência. Eu sei que tem os meus jogos favoritos, que são jogos mais complexos, são jogos que demoram mais, são jogos que têm muito mais regras. Mas, obviamente, eu não vou apresentar isso para um amigo meu que tá acostumado a jogar o War e o Banco Imobiliário. Eu sei que tem um processo. Tem que ir na manha, né? Tem Então, que ir cativando devagar. E olha só, a Lívia tava aqui já assim, ó. Já porque mexeu, eu acho que dá eu acho que ela vontade quer. pra ela Eu quero jogar o dado. de jogar. gente. Ela quer jogar. E aqui Então. a gente trouxe alguns jogos aqui. Vamos ver se a gente consegue jogar pelo menos 2. Dá pra... Mas esse foi o que vocês trouxeram que já dá realmente vontade de Já. jogar pela dinâmica que eu tô vendo aqui. E pela fofura dos bichinhos. Olha Pronto, só ó. que coisa mais São linda. esquilos, Meu né? Deus do céu. Aqui, esquilos não, Castores. castores. Que são roedores também, tá? Sim. É o Beaver Creek, né? Beaver Creek. Beaver Creek. Pronto, tá Isso. aqui pra não errar. E como é que joga esse jogo que tá aqui apoiado pelo mascote? Tulinho. Vamos lá. Esse jogo nós temos 2 dados. Um dado vai dizer quantas madeiras e quantos castores a gente vai colocar em jogo. Legal. E esse dado diz a forma que a gente vai ter que colocar. Se é com a mão não dominante, se é com a mão de tesourinha, se é com só com o mindinho. Tem várias formas de... Bem simples. Bem simples. E ele é um jogo de destreza. A gente vai ter que... Vou começar o jogo, então, e aí eu já pode vou começar mostrando. aí. Bora lá. Eu vou ter que colocar 3 castores. Olha só, aqui tem os espaços para os castores indo formando aqui uma represa, barragem, né? Uma barragem. Uma represa. E 2 madeiras. O mais difícil sempre é jogar e, ao mesmo tempo, a gente, além de jogar, e para facilitar a vida, eu vou tirar a Jujuba aqui, o Vitão já pediu aqui para mim. Além de jogar, bater papo, porque a gente se Isso. perde, né? Então eu vou Sim. te deixar livre para explicar, para a gente não se perder. Tá. Tá bom. Então tá aqui, eu tenho que colocar... Ele mandou eu colocar 3 castores e 2 madeiras, tá? Muito bem. Aqui, já separei. E esse dadinho me mandou colocar com a minha mão não dominante. Então eu sou destra, eu vou ter que colocar com a canhota. Então eu vou colocar um castor. Esses 2 já estavam aqui. Já eles ficam estavam, aí. eles Já iniciam já inicial no do jogo. jogo. Uma madeira com a mão esquerda. Outro castor. Aí você pode escolher onde vai colocar. Posso escolher outra madeira. Eu posso colocar a madeira somente em cima de castor e em cima de madeira. Mas sempre tem que ter pelo menos um castor. E o castor não pode estar em cima de outro castor. Ele lembra um pouco o Jenga, né, Flávio? Isso. Ele tem essa questão de É que é empilhar, né? Ai, meu E Deus. ficar nervoso. E o último castor eu vou colocar aqui em cima. Eu já vi que ela colocou na orelhinha do castor quase aqui caindo. pra Ela é botar a vida dos Foi outros. sem maldade, cair, né? foi com a mão esquerda, gente. Desculpa. Ah, tá. Aí agora é a vez do Flávio. Ele é bem simples. Se alguém É um jogo- deixar cair, vai ficar do jeito que tiver. A gente vai aproveitar do jeito que eles ficarem. E os outros E os recolhem outros, uma madeirinha. isso, Tá vendo como eu já devolvem aprendi? uma 3 madeirinha. castores. Ganha quem terminar as madeirinhas. Cada um tem 10. Esse aqui é embaixo, né? Esse é um jogo nacional ou internacional? Esse é um jogo nacional. Ele foi lançado, eu acho que há 2 anos atrás, pela Calamity Games. Isso. E vocês são os Ó, mestres é em cima. também de saber quem são os criadores, né? A gente tem que saber Vocês têm que também, saber, né? né? Tem Até que para saber. quando a gente levasse para um papo. Tem E que... também, felizmente, muitos dos jogos que nós trouxemos aqui são de empresas que apoiam o nosso evento. Legal. Então A é bem gente- bacana para isso. Depois de muito trabalho, a gente conseguiu. Porque a gente sabe que mandar coisa pro norte nunca foi fácil, né? Vocês já tiveram recebidos de Já. games? Inclusive, Inclusive, a gente hoje recebeu mesmo. hoje. A gente Olha. trouxe Peraí, uma já pode pegar? novidade. Já pode, tá? Já Aí- falou, aí- já pode pegar. Não, Tá aqui 3. Já coloquei. O Mas você jogo que tava você fazendo recebeu, pode pegar.
Pode pegar, mas agora eu tô curioso porque eu quero jogar. É a tua também. vez, exatamente. Vou jogar mais um pouquinho aqui, vocês pegam pra criar um suspense. Que Isso. jogo é Tá esse? bom. Eu quero saber também. O Flávio falou pra mim que era algo que eu ia gostar. De repente eu vou me interessar, vou atrás. Bora ver. Caiu aqui, ó. Uma madeira em cima de outra madeira, é isso? Não. Ou é um castor em É cima o da madeira? castor, a madeira em cima do castor. Então tu vai ter que A colocar madeira em cima do castor. 2 castores já com a madeirinha em cima. Você Aqui não vai tem- poder colocar a terceira madeira porque obrigatoriamente você precisa que o castor já esteja embaixo. Então, Esse aqui é um castor em cima da madeira. Assim, não, a madeira em cima do em cima do castor. Isso. Vai ter Aí que- tanto faz, qualquer um dos... Isso. tu escolhe Escolhe a madeira, ou a madeira e vai ter pequena que ou a posicionar grande. assim, já Onde eu direto, quiser. onde quiser. onde Essa eu aqui. quiser. Ah, tá. Esse Aí mesmo. tu já pode organizar aí. A Aí tu vai madeira poder- em cima do castor. Isso. Tanto faz a mão. Isso. Exatamente. E aí posiciona em qualquer lugar. Já não tem mais espaço aqui, né? Livre, mas fora Madeira disso tu em pode cima do colocar. castor. A, ma- a Pode. madeira pode apoiar até em cima do outro castor, isso não tem problema nenhum. aí Ó, fica assim caiu. mesmo. Pistolice. Aí eu Fica e o assim Flávio mesmo, vamos nos livrar de uma madeirinha. Tá, as e o minhas jogo ficam segue. comigo. Isso. Mas isso aconteceu, se vocês, não sei se vai dar pra ver, porque ela colocou a madeira bem na beira da orelha do castor. E esse aqui não vale. Esse Aí dado. não vai mais seguir, porque como caiu, a tua próxima já já, não, pulou. já pulou. Você tem que ser uma pessoa agradável pro coleguinha, senão a gente não Foi vai sem ser querer. convidado. Foi sem querer. Foi com a mão esquerda, a gente escapuliu. E é bacana que o castor cai aqui, ó, já numa posição que talvez até dê pra colocar Você a pode madeira em cima. aproveitar. ainda pode ser Isso. aproveitado. Só que, ó, esse aqui ficou super perigoso. Nossa, esse aqui tá inclinado já, Super gente. perigoso. Tá bem na orelhinha do castor. Ó. Não, isso E aqui esse é um já- jogo bem simples, um jogo básico Tem que também. colocar castor em cima de madeira. Eu tenho como fazer isso? do jeito que eu fiz, né? Não, o outro era madeira em cima de castor. Tá, o meu e é se castor você em der- cima da madeira. Se você derrubar agora, eu também recolho uma madeirinha minha. Sim. Exatamente. Aí vira o jogo, né, pra mim. No Sabe caso. uma situação curiosa? No nosso evento do ano passado, em agosto, a gente batizou de Olimpíadas, né? Porque tava no hype ainda das Olimpíadas. Ai, meu Deus, eu não E a gente fez um torneio com esse jogo. Acho que foi com esse, não com foi? esse jogo, a gente colocou... Ah, já caiu. Esse Mas aqui não era. deu certo? Não, porque ele tinha que estar em pé. Ele não podia encostar. Não, Então- ele não podia virar, ó, ele Então virou. eu tiro uma madeirinha. Isso. Beleza, Já vou mandei tirar embora. aqui. E eu não sigo com a minha ação, porque eu já Não derrubei. precisa ser uma madeira pequena. Não precisa. Melhor que precisa. seja uma grande, Por que uma a pequena questão é mais fácil estratégica, de... é melhor tu se livrar das grandes, porque é mais difícil de colocar. Muito bem, então fiz certo aqui. Olha, agora No eu vou teu colocar. caso- Um castor, 2 madeiras com a mão não dominante. Tá aqui, ó. Pra quem não entendeu, tá aqui, ó. Um castor e 2 madeiras com a mão não dominante. Como é que... Aqui, assim. Ah, a mão não dominante aqui. Tá aqui. aparece aí, né? Isso. Legal, legal. Pronto. É isso. Mesmo que não tenha dado pra pegar, a gente explicou aqui. E aí esse é um dos jogos que ele é bem... Opa! De Ele novo, a fez gente- tolice, né? fez tolice. Fez A tolice. gente não está jogando muito bem, eu quero Eu dizer. acho que é porque eles estão sendo o- entrevistados ou estão batendo papo aqui, né? Mas Não assim que deixa é de ser bom, uma né? Que a entrevista. gente fica jogando, batendo exatamente. papo. Mas esse é um jogo, ele é bem democrático, ele dá para várias idades e ainda tem essa questão do estímulo. Olha só. Não tem problema. Ele tem uma questão do estímulo da coordenação Eu motora, até né? ia Sim, pegar sim. aqui. Para crianças isso é interessante porque tem o movimento de pinça, o equilíbrio. Olha, o jogo Então, para 2 a 5 pessoas a partir de 14 anos. É, mas mas- essa idade é mais por a questão das leis mesmo Isso. brasileiras, mas ele facilmente você pode Dá jogar pra com uma jogar com dá criança para criança jogar de com uma 10 criança de 8 anos. anos, isso aqui Então é funciona bem- tranquilamente. Aqui é a madeira em cima do castor, tá certo? Não, é o castor em cima da madeira. É o Deixa eu ver castor em assim. cima da madeira? Ah, tá. É aqui. Então, Tá. primeiro tem que ir o Castor em castor. cima da madeira e aqui, 3 castores e uma madeira. se eu acertar o primeiro, né? É. Então, primeiro tem que colocar o castor, porque sempre tu vai ter que colocar um castor em cima de uma madeira. Então, castor em cima da madeira é isto. Não, tu vai ter que ir numa madeira que já está aqui. Ah, tá. Então, eu vou colocar só o castorzinho Só o castor. aqui em cima. Eu acho que agora vai dar certo. Isso. Vamos ver, não tem história de mão dominante, mão não... Ó, E agora... aí, como tu vai me ter que dei colocar bem. mais 2 castores, tu pode colocar uma madeira grande aqui, que aí tu vai ter espaço. Tá me ou dando a aqui, dica. ou aqui também. É, foi Aí, o que eu tentei fazer. Uma madeira É. e eu coloco mais 2 castores. 2 É, castores. pode colocar isso. até em cima. Pode ser aqui. Pode. Deu Aí, certo. Deu Não certo. caiu nada. Encostou ali, mas não caiu. Aí pode colocar 2 castores. 2 castores em cima. Muito bem. Aqui do jeito que eu quiser, né? Do jeito que quiser. Só não pode colocar ele de cabeça para baixo, de lado, ele tem que ficar sentadinho. Mas essa coisa da pessoa colocar o castor ali é igual você tá trabalhando como cinegrafista, né? Tem que ter calma, respirar Exato, na hora é. certa, senão se perde o foco e não dá Isso. certo. Pronto, consegui. Isso mesmo. Eu achei que ia cair.
né? E Muito assim bem. a gente vai continuando. Olha, esse foi difícil. Eu vou ter que colocar um castor com 2 dedos mindinhos, olha. Mostra pra cá, 2 dedos mindinhos. É só com o dedo Ou mindinho, seja, tu vai ter que segurar o castor. Não vai ser fácil, ó. Eu vou ter que colocar 2 madeiras e um castor. Primeiro coloca a madeira, Eu né? achei mais fácil a madeira primeiro. Vamos lá. Tan, 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 tan. Não pode fazer isso, né? Eu tô aqui só tentando dramatizar. Ai, meu Deus. Não é adequado, E mas ela quantos conseguiu. castores? Quantos castores? Um castor. Um Então castor. vai ter que colocar outra madeira em algum momento. Também segurando do mesmo jeito. Sim. Ainda tem que Ai, colocar. meu Deus. Não, isso aí é jogo de paciência, né? E mais Isso uma porque madeira. São profissionais aqui, né, gente? A gente precisa dizer isso, né? Eu queria colocar naquele, mas não está no Essa meu madeira, alcance. ela necessariamente vai em cima do castor. É, tem que colocar em cima de algum castor. De algum castor. De algum, não Não pode necessariamente ser madeira só na nesse. madeira. Pode ser castor e madeira ou só castor. Entendi. Ou castor, castor. Deu certo, muito bem. Flávia, te é uma vira. obra de arte, né? Aí vai ficando bonito. Ele é um jogo chamativo, E né? por Você falar em- olha e já quer jogar Já por quer. só de E olhar. por falar em obra de arte, Vamos a gente não está exagerando em dizer que jogos de tabuleiro podem ser obras de arte, né, Flávio? É tratado desse jeito por muita gente? Assim, a construção de um jogo de tabuleiro, aquilo que você vê no final, o resultado final, quando o autor chega com o trabalho, é quase uma obra de arte. Eu acho que a gente pode falar que sim, Pode. né? Porque, Hoje em querendo ou dia, a não, gente tem, são assim, tantos profissionais também envolvidos Envolvidos. que se dedicam muito, né? Não somente, no caso, tem a pessoa que desenvolve as regras, tem a pessoa que fica responsável somente pelas artes, tem tem umas revisor. artes maravilhosas, né? Então, cara, no Tem meio... plágio nesse meio? Tem gente que copia o jogo de alguém? Dá existe, problema, né? Não Dá pode. problema. Tem umas situações bem... Vocês já viram coisas assim? Ah, fizeram um jogo igualzinho do fulano. Porque... Eu acho que de problemas grandes recentes, eu não sei, mas tem a situação de plágio, sim. E uma coisa que é até complicado, porque, no caso, essa questão, às vezes, de... entrando até como a gente estava falando do nacional e internacional, como o hobby ainda no Brasil, ele está sendo um pouco mais divulgado, está crescendo, tem às vezes, que você busca inspiração. Então, aí, não estou falando que isso é relacionado Errado somente ao também, Brasil. né? Você se inspirar... Mas era para esse ponto que eu ia levar. Então, às vezes, fica fácil da gente querer se inspirar numa coisa que já é muito hypada, numa coisa grandiosa. Legal. Então, só que às vezes tem que Faz parte. Tem que dosar, pra tem que saber... inspiração não virar plágio, né? Exatamente. Aqui tu já fechou a tua jogada? Já fechei. Agora é comigo, né? Eu espero que venha algo fácil aqui, porque olha só, eu posso chamar isso Mas olha, de obra esse de lado arte. tá fácil. Pode ir eu, pra eu ali. vou correr pra aí, que eu não sou besta, né? Agora é o castor, aprendi, ó, em Isso. cima da madeira. Ou Ao eu errei? contrário. Tá Já começou vendo? a Porque o rabinho Agora, aqui é que o eu rabinho. errei. Tu já Tá. vai colocar o castor com a Com a madeira em cima. E só aí um. depois passo pra cá, né? Isso. Castor com a madeira em cima. Vamos É lá. só esse. Só esse, porque não vai ter Qualquer outro mão, castor. né? Qualquer mão. Qualquer mão. Bora ver se eu faço isso sem fazer tolice. Eu vou aqui Ótimo. porque tá mais Tá equilibrado. mais tranquilo. Mas é isso. Consegui. Pronto. Esse é um jogo que a gente consegue fazer as pessoas que não jogam, não Se têm o hábito interessarem de se também. interessar, porque é um jogo bonito, é chamativo, é interessante, é divertido, é muito facinho também de E tu tocou de num ponto jogar. importante. Tem gente que não sabe conduzir um novo jogador porque, de repente, colocou ali um jogo muito difícil. A pessoa, não quero. É que nem eu oferecer, vamos lá, eu que gosto muito de quadrinhos, um quadrinho do Alan Moore, muito específico Sim. ali. Ele é um cara que, né, talvez não seja o melhor para começar, né? Exatamente, e no jogo de existe tabuleiro isso. é assim, né? A gente trabalhando com jogos de tabuleiro, porque já deixou de ser hobby, né, pra gente. A gente iniciou com o hobby do jogo de tabuleiro e hoje a gente tá trazendo mais profissionalidade. Então, a gente precisa, durante o nosso evento, saber que tipo de jogo apresentar para que tipo de pessoa. Então, você chega lá sem nunca ter jogado jogo nenhum, porque pode fazer isso. Vocês podem vir para o nosso evento sem nunca ter jogado nenhum jogo, porque a gente tem monitor. A gente tem monitor treinado, a gente vai sentar com vocês e explicar o jogo. Se tiver dúvida, a gente explica de novo. Durante a jogada, a gente vai estar ali dando apoio também. Então, a gente não vai chegar e apresentar um jogo complexo, com muitas mecânicas diferentes, para uma pessoa que acabou de conhecer o evento. Então, a gente tem que saber também
cativar as Cativar. pessoas, Exatamente. né? Esse aqui eu tô interessado, eu vou atrás. Muito Esse aqui eu legal. quero jogar mais vezes. Eu acho que foi igual também quando tu foste com a gente jogar pela primeira vez, que no caso, eu acho que a gente te apresentou Draftosaurus. Foi. O próprio Onitama também a gente te Onitama eu apresentou. gostei. Muito bom. Colocou Então- o castor, agora a madeirinha. Então são jogos que são mais simples de serem explicados. É que nem jogo de videogame, né, gente? Vai começar a jogar videogame jogando Dark Souls. Nossa. Melhor não, né? Começa jogando outra coisa, Isso. começa com Mario Funciona do mesmo Odyssey, jeito. Isso. ali, pá, e aí vai O meu é evoluindo. a madeira né? embaixo. Tu vai ter que colocar o castor na madeira. Ah, é primeiro. verdade. O castor Nossa. em cima da madeira. Ele já tá maceteado, mas Ou assim, não. ó, fui falar muito e aqui Ah, é. fica jogado Essa, pra cá, essa a né? gente sai. É, isso- Ó, pronto, Já. essa tira. Eu tiro uma minha, Tira né? uma sua. Ah, Ganha quem muito fica bem. sem madeira, Mas viu? elas estão com duas, olha só. Cara, ainda tem eu um já monte. tô com 4. Fica sem madeira. Ela vai ser a... É, Ela é quem vai vencer aqui. Bora ver se a gente consegue terminar antes de finalizar o podcast. Ainda tem um tempinho pra gente bater papo aqui. 2 madeiras, é isso? Uma madeira e um castor. Só que uma das tuas madeiras vai ter que estar apoiada em um castor e em uma madeira. Vai ter Tá. que... Uma madeira e um castor. Isso. E uma das minhas madeiras vai ter que estar É apoiada só. em outra madeira. Tu pode colocar um castor aqui e a madeira vai ter que ficar no castor e um pedacinho em cima da madeira. Ah, então posso entendeu? mais Pode ser a fácil fazer pequena. isso? cara, isso vai dar ruim. Primeiro o castor. É difícil. Primeiro, primeiro castor. castor. Porque tu não tem outro castor pra apoiar. Posso colocar esse castor aqui? Bem Bora ver se vai dar pertinho, pode. certo. Ai, cuidado, cuidado, cuidado. Deu. E aí a madeira tu tem que dar um jeito de ficar em cima dos dois. Do castor e da E madeira. da madeira. Isso. Tipo isso aqui, assim. Pode ser. encostar nesse também? Pode, mas vai estar muito Pode. anguloso. Eu acho que é mais fácil tu colocar aqui. Meu Deu Deus. certo, não deu? Nossa. Olha aí. Olha a paciência dele, a calma pra colocar o negócio. Não, eu achei que eu não ia conseguir, mas Eu vou ter que colocar só uma madeira. eu quero porque ver alguém fazer alguma coisa aqui. Aí eu acho que já não vai dar, né? Eu só vou poder colocar esse castor porque eu sou obrigada a colocar ele junto com a madeira já. Já tem que entrar junto. Assim. É, então eu não vou poder Onde usar os agora? outros. Só Muito aqui provavelmente. que tem onde. Só tem aí, né? Só tem aqui. Ai, porque eu tô usando a mão esquerda, gente. Ah, tá vendo? Pedindo pra dar errado. Confundir Não tá na regra a isso, né? cabeça É, dela. Eu acho que isso não vai dar certo, hein? Vai sim, confia. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Acho que tá tremendo tudo aqui. Pode mudar de ideia? Colocar em outro lugar? Sem pressão. Ah, Eu prendi a respiração Cara, o que ela até conseguiu agora. fazer aqui, eu acho que o engenheiro aqui responsável pelo prédio mais seguro de Belém não conseguiria fazer. Já jogou os dados, tá Já. acabando, ó. Ah, Ela tá com e ó, uma única madeira. Mesmo se vocês errarem, eu não posso me livrar dessa madeira. Eu tenho que me livrar da última achei madeira bom, achei jogando. bom. Ok, ou seja, regra, se tá você na conseguir regra. colocar essa madeira, você ganhou. Acabou o jogo, Tá, isso. então tá quase, né? Tá perto. Botar um Vamos pastor ver. aqui na Pois é. ponta. Ai, Ih, ai. rapaz, que... Eu Cara, isso agora tá muito senti instável. O coração disparou aqui. Trocar é de aquele mão momento em que a gente não consegue nem fazer pergunta. É, a gente tá concentrado. Pra galera. E olha, é isso que acontece no evento. Eu acho isso muito legal. Eu brinco falando que eu gostaria de poder ir pro nosso evento. Olha, eu vou colocar o porque meu segundo bem aqui. Deve ser muito divertido. Não, com certeza. Hoje a gente vai e a gente tem que se preocupar, Deve né? ser com- legal participar do Deve nosso ser legal evento, se né? Eu poder queria sentar na mesa. participar dele. É, isso A é gente verdade. não consegue. Vocês não conseguem jogar no evento, né? Hoje, Voltam nesse- tristes pra casa. Nesse, ou não? nesse novo local que a gente mudou recentemente pro Golden Plaza, né? Lá no Pátio Belém. A gente, como ele fecha um pouco mais tarde, Falta a gente isso, consegue né? encerrar o evento e jogar um joguinho pelo menos. Caraca, Olha só. Olha o que o cara olha conseguiu. essa obra de arte. Eu lembro. Tudo a na gente consegue ponta. jogar umzinho pelo menos no final. No último evento que eu fui de É, vocês, lá a gente pras precisou 9 sair um da pouquinho noite. mais cedo. Acho que eu tava emendado de trabalho, alguma coisa assim. E eu fiquei olhando ali, descendo o elevador, olhei pelo vídeo, vocês estavam jogando, vocês e os monitores. Eu Ah, acho. foi. Então já devia ser o que? Mais 9, 9 e tipo meia. isso. Vocês Lá conseguiram a gente jogar tá um pouquinho. conseguindo. É, no finalzinho a gente Agora consegue não é possível, roubar um gente. pouquinho e jogar com a galera. Agora é um castor e a madeira em cima da madeira, mesma jogada do Aquela anterior. mesma jogada anterior. Vai ter que apoiar. Primeiro coloca um castor. Coloca Na primeiro. verdade, aqui, olha, aqui tu consegue encostar já uma madeira com o castor, entendeu? E Tá. já tem um castor disponível. Então tu pode colocar a madeira aí, já se quiser. Só isso. É, Eu não aí preciso- depois tu vai ter que colocar um castor. outra madeira. Aqui eu posso fazer esse isso, jogo é ficou isso que você tá horrível. dizendo? Isso. Bora ver. É. Deu certo. Caraca. Aí agora tu velho. precisa de novo. Tu tem uma madeira, Mais uma madeira. mais uma madeira e tem que ser assim também.
Cara, construção... Como é que é? Eu tenho que colocar uma madeira encostando outra madeira. Mas tu ainda tem um castor pra colocar, um castor e uma madeira. E essa Tá. madeira que tu colocar, ela vai ter que estar encostada em um castor e em outra madeira. Cara, Eu tenho isso um aqui é castor pra construção colocar. padrão Dubai, Uma rapaz. madeira, Então- Pode colocar o castor aqui e a madeira. Olha só o que ela tá né? me mandando fazer, tá? Mas olha, é arriscado, tá? Ah, não, olha, aqui embaixo também tem um castor com uma madeira. Dá pra tentar também, não sei. Colocar a madeira bem aqui assim, né? Isso, eu acho que é seguro. E depois tu vai poder colocar o castor mais livre em qualquer lugar. Aí tu já pode meu colocar o teu Deus. castor aí em cima dessa. Ah, muito bem. Eu Cara, posso, até saiu Ai, da meu Deus. zona da caixa. eu vou Mas tá colocar. lindo Posso esse colocar o ângulo castor aqui. aqui? Tá Pode. valendo? Tá valendo. Deu Eita. certo, olha aí. Deu Me certo. livrei Ó, tá e tô só com um uma também. madeira. Se eu você errar, pode chegar em ti e tu ganha o Aí tu jogo. ganha o jogo. Então vamos fazer o seguinte: enquanto vocês vão explanando sobre. Tem castor? Eu até me perdi aqui. Tá vendo como é o negócio? Se se perdeu é porque é bom. Ai, meu Deus. Enquanto a gente vai fechando aqui, vocês já podem ir falando do evento. Tem evento Tem esse evento mês, pra acontecer. dia 26 de abril. Próximo evento do Égua do Board Game. Fala um pouquinho Exatamente. desse evento, enquanto o Ai, Vitão que vai bom. procurando imagem pra colocar. Pra gente fechar essa jogatina com chave de ouro. Vitão, coloca na tela. Dia 26/4, lá no Golden Plaza, a gente vai fazer nossa edição de Páscoa. Então vai ser um evento bem bacana. Ó, aqui, edição de Páscoa, nosso bem. próximo evento. A gente leva mais de 40 jogos de tabuleiros. É uma equipe grande de monitores, quase 8 monitores. É um espaço bem confortável para quase 120 jogadores. Então, Só abrindo um parêntese aqui. Ela ganhou o jogo, Ganhei o jogo. tá? Enquanto a gente falava que no dia 26 a gente vai ter evento... eu podia Ela estar ganhou o tentando jogo. cutucar ela para ela derrubar. Tá, e eu fiquei em segundo lugar, tá? Pô, Porque cara, eu tô com uma ficou em segundo lugar, madeira Eu tá fiquei aqui. com 4 Ele ainda. Mas ficou em tava terceiro longe. lugar. E olha, tá aqui a nossa obra Uma de obra arte, de que vai arte. ficar É aqui até o verdade. final do Isso, programa. tá lindo. Enquanto você aproveita Isso, para divulgar. vai. Olha só, Então, mais de 40 jogos. mais de vou te 40 ajudar jogos. aqui. Espaço para 120 jogadores, ou seja, dá Bom, para né? formar aquele Confortável. time e levar para Dá poder participar. pra ir com a também. galera, né? Sorteio de jogos A para gente quem faz comprar com sorteio. antecedência. A gente faz umas surpresinhas e nessas surpresas vão ser de Páscoa. Então podemos imaginar que vai ter chocolate. Exatamente. Sempre bom. Vai ter um caça-chocolate diferenciado. Diferente. Muito bem. E assim, é o terceiro ou quarto evento do ano já, né? Mesmo nesse início do ano, segundo evento, É terceiro. o nosso segundo evento. Segundo evento. A gente faz evento de 2 em 2 em meses. 2 meses. Então teve o Bimestral. evento em fevereiro, que foi o evento de carnaval. E agora é a nossa edição de Páscoa. A gente sempre faz evento temático. E a- A gente, nesse retorno pós-pandemia, a gente acabou que indo em outros tipos de Olha aí, eventos o geeks, evento né? do carnaval. A gente tenta sempre trazer uma temática para ser não só um dia para você jogar jogo de tabuleiro, mas para você ter uma experiência mesmo. A gente quer que as pessoas tenham uma experiência completa durante o evento. Muito bem. E aqui vai ter jogo novo para mostrar? Vai porque ter. você vai falar de um jogo novo que Inclusive- você trouxe aí. É verdade. Inclusive, isso aqui vai ser um react. Deixa eu puxar. Esse é o. Deixa ele abrir. É o react do Ah, é? Velho Nerd? Puxa. É. Caramba. React do Velho Eu Nerd. queria até que fosse pra mim, que eu sei que não dá, mas eu vou atrás, tá? Se me agradar realmente. É o react. Eu quero a que gente vai tu. levar para o próximo evento. Ele chegou hoje. Esse jogo foi lançado há um mês atrás. Isso. Olha só, criando aquela expectativa pra poder tirar daqui, né? Tu, 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 Ah, tu. já saquei o que é. Então. Caramba, olha só. Sabans, Power Rangers, cartas em ação. Que top, cara. Então, assim, pra quem... Esse eu é só tô spoiler chateado já, com hein? uma coisa aqui. Não tem o Ranger verde aqui, que era o meu favorito. Não tô vendo ele aqui, mas tudo bem. A gente ainda nem abriu ele, Não, né? tá Pra só saber. fechadinho. É o Tá Ranger lacrado. vermelho. Tem uns junto outros com aqui também. A Kimberly. Aqui tá o Megazord. Megazord. Né? Tá a Ranger amarela, Amarela. Ranger preto, Ranger azul. E cadê o verde, tá né? aqui Será as caixinhas. que- O verde tá bem aqui, ó. No Olha easter Ah, aí. ele egg aqui existe, no ele canto. existe. Eu acho que o cara que Pronto. criou o jogo, ele era fã do Ranger vermelho, né? Ele tá em destaque na frente. Aqui é o Goldar, lembrei. Olha só. Esse eu não Tá vendo? lembro. É o Olha Goldar. só. Muito E bem. é muito legal E que a esse Rita jogo... Repulsa aqui do Repulsa lado. Repulsa, a Rita tá aqui, do jeitão E dela. é um jogo de cartas que cada um vai controlar um diferente. Se eu controlar os Power Rangers, você vai controlar os vilões. Então,
cada um quer proteger a cidade dos Anjos, Cidade né? dos Cidade Anjos. dos Anjos, e o outro quer tomar Alameda, a cidade Alameda dos Anjos. é. Alameda E o dos outro Anjos quer é tomar como- a Alameda dos Anjos. É como se fosse Los Angeles, né? Eles fizeram essa brincadeira. É pra abrir? Então, pode abrir. É pra Pode abrir? abrir. Pode abrir. Bora fazer o unboxing. Então, Olha só. Primeiro unboxing aqui do Égua O do jogo Nerd. chegou hoje. Abrindo Chegou devagar. hoje. Opa, vou puxar pra cá Já, o já. plástico. Foi isso que quando eu mandei mensagem pra ti, eu falei que eu tava nervoso, que eu queria que chegasse esse jogo tu és pra um trazer. fã de Power Rangers? É uma Cara, franquia que você gosta? A gente já trouxe um Jaspion aqui. Hoje em Olha, dia, bacana. hoje em dia eu já tô distante dos Power Rangers, mas porque tem muitas séries, já temporadas, né? Tem aquelas que foram já de carros de não sei o quê, mas a tradicional É a que eu você gostava gosta. bastante. Eu Essa Aqui é gostava o livro bastante. de regras. Olha Todo board game precisa de um livro de regras. Exatamente. né? Olha só esse cheiro. Cheirinho de Cara, cheiro de Coisa nova. jogo novo. Vocês devem adorar, né? E a Adoro. gente abre aqui. Já me lembrou quando a gente faz essa abertura dos joguinhos de Super Nintendo do Videogame, Power né? Rangers, É. né? Videogame. Ele é bem. Da vez que o Breno veio aqui, a gente jogou o jogo dos Power Rangers. Olha que legal. E aqui a gente Cara, descarta as Power- cartinhas. Power, né? Power Isso, Rangers aí tá em você alta, vai né? conseguir fazer o Megazord. Tu vai colocando carta em cima e dos lados e E tu vai montando. consegue morfar durante o jogo. Se tu conseguir cumprir as missõezinhas, você consegue morfar para poder atacar o outro Olha aí, oponente. são os personagens, Esse né? personagem aqui é um dos ajudantes da Rita Repulsa. Ele é o eu que lembro. cria os bonecos de massa. É, exatamente. Tá criando exatamente Caramba. o boneco de massa. Olha, eu tô dizendo, o cara é fã do Ranger E Vermelho. o primeiro qual é? É Vermelho. o Ranger Vermelho. E aqui, cara, eu já achei lindo isso. Ó. Mesmo que eu não jogasse, era o tipo da coisa que eu ia querer Já colecionar. chama atenção, né? Hoje Tá em aqui dia o tem Ranger jogos Verde. assim. Tá aqui. Ó, aí ele tá em destaque. Cara, é muito E- bonito isso aqui, hein? Tem E- mais cartinhas aqui, ó. Muitas Ele é um jogo só de cartinhas. cartas. Com a Kimberly. Não deve ser tão Uma- difícil, né? Não, Ele é um bem jogo bem simples, só que dinâmico. uma coisa que é bem bacana dele, pra quem não é familiarizado, a mecânica principal desse jogo é chamada de deck building, que é construção de deck, construção de Aham. baralho. Onde você tem as suas ações, elas dependem das cartas. Então você pode filtrar as cartas que você quer usar. Você vai colocando mais cartas. Aí você tem a vida e a energia. Tá aqui, ó. Pra não ser injusto, o Ranger verde numa posição aqui elástica, né? Dando um chute em algum boneco de massa, pelo que eu tô vendo aqui. Pelo que parece. Eu não sei se o Vitão tá conseguindo pegar tudo, mas eu fiquei muito contente Bem bacana, com né? o jogo que eu acabei de ganhar. Mentira. Não é verdade, vou arrumar aqui, tá? Mas eu fiquei com muita vontade de estar no dia 26 para jogar esse game aqui dos Power Rangers, né? Vou É deixar isso mesmo. direitinho aqui, Já sem estou bagunçar. aprendendo para quando Esse vocês aqui- chegarem no dia 26. esse aqui é na ponta da spoiler língua. já. Muito, muito bem. Que a gente ainda não revelou os jogos que a gente leva pro evento. Normalmente a gente começa a revelar uma semana antes do evento. E eu tô curioso para saber uma coisa aqui. Se, por exemplo, a pessoa vai no evento de vocês, gostou do jogo, tem jogo para comprar lá, tem como Não. a pessoa levar para casa ou encomendar por meio de vocês para chegar no jogo? Tá. Eu gostei desse, aí eu quero um. A gente não trabalha como Um lojista. como um lojista de jogos de tabuleiro. Nós somos um evento. Perfeito. Mas assim, dentro do nosso evento, tem uma loja, que é de um amigo nosso, que ele leva alguns jogos pra lá pra vender. Então essa coisa já é uma parceria que a gente tem com ele. Só que assim, jogos às vezes que é muito lançamento, ele ainda não tem. Porque no caso esse aqui a gente tá recebendo como se fosse em primeira mão. O jogo acabou de Esse chegar. vocês compraram, ganharam, Não, receberam. Recebemos, Recebidinho. recebidinho. Recebidinhos. Muito Da Então, bem. Mosaico Jogos. Então esse jogo, ele foi lançado há 15 dias atrás. Então esse jogo tá fervendo no mercado. E é ainda. brasileiro. Esse é brasileiro. É brasileiro, Power Rangers. Não, acho que esse aqui Não, não é esse brasileiro. não é Não, brasileiro. esse não é brasileiro. Ah, tá. Mas já é um porque jogo a gente todo. tem muita gente no Brasil que se afeiçoa Sim. muito, né? Aos Aí. Power Rangers, sei lá, ao Jaspion, ao Jiraiya. Tem Sim. desenhistas nossos que trabalham nessas obras. Eu acho muito legal essa conexão, Mas né? o que- Entre a comunidade nacional e internacional também. Sim. Mas o que a gente consegue fazer é porque de vez em quando a gente consegue até cupons de desconto para nossos amigos, para as pessoas que vão pro evento, para comprar o jogo em si que acabou de ser lançado. Legal. A Então, gente está tá- caminhando mesmo pro final. Eu tô triste porque eu queria jogar novamente É, o O bonitão, teu né? querido. Gostei muito desse jogo aqui, que lembra um xadrez, é um xadrez modernão. Né? A gente Isso. conseguiu mostrar um pouquinho de tudo que tem aqui à mesa. E eu queria saber se está faltando dizer alguma coisa, alguma curiosidade que vocês queriam contar. A gente ainda tem um tempinho. Então vamos lá, acho que não vai ser curiosidade. Eu acho que eu só posso falar que se vocês quiserem fazer um evento de jogos de tabuleiro, você pode estar chamando o Ego do Board Game.
Seja na tua casa, seja na tua empresa, seja em algum clube, a gente leva todos os jogos, a gente leva a nossa equipe de monitores e a gente configura até o teu evento. Tu diz a quantidade que tu quer e a gente vai estar lá para te atender. Isso é muito legal. Eu sempre fico preocupado quando eu vou nos eventos do Égua do Board Game e tem umas comidinhas ali. Por que eu fico preocupado? Porque eu sou muito ciumento com as minhas coisas. Se alguém gente tá tem com a essa mão preocupação. suja de batata Isso. frita, dá uma limpada no álcool, tem sempre um álcoolzinho ali na mesa para a pessoa tirar aquela gordura da mão e continuar jogando. Porque com o tempo deteriora o jogo, né? Exatamente. E jogo tem prazo de validade, né? Sim. Só que assim, hoje, como evento, no início a gente tinha mais dificuldade de abrir mão, né? Mas hoje, como evento, a gente entende que o jogo ele tem a função dele também. Então tem um jogo que ele já tá surrado, bichinho, mas a gente sabe que ele tá surrado porque ele vai pra mesa todo santo evento. Então ele tá cumprindo a função social dele. A vida dele tá sendo útil. Então a gente fica feliz que ele tá se deteriorando. Sim, mas ele tá indo pra mesa eu o acho que tempo o que eu vou todo, falar agora, né? umas pessoas podem até se tremer aí do outro lado. Mas, cara, eu fico feliz de ver um jogo jamais surrado. Um jogo usado. Porque é exatamente isso que a Lívia falou. Cara, se ele tá desse jeito é porque ele teve um propósito e ele talvez já extrapolou. Cara, quantas partidas ele já foi jogado? Isso. Quantas histórias boas ele já agregou? Então, deixa Tá ele. tranquilo. Eu fico mais Depois triste. a gente compra outro, tá tudo certo. Eu fico mais triste de abrir um jogo e ele tá com mofo, porque aqui em Belém não é fácil, né? Esse período agora. A umidade é um muito, perigo, né? É muito difícil. A manutenção do Acho jogo que de tu deve tabuleiro ter o mesmo é problema muito por causa de difícil. quadrinhos, Sim. né? A gente Então tem que ficar folhando sempre. tem que estar sempre fazendo uma manutenção, colocando um produto específico. E é triste isso, você abrir o jogo e ele tá tomado por mofo. Por quê? Porque ele parou de ver mesa, entendeu? Eu mais quero triste. desde já assim, agradecer a presença de vocês aqui. Realmente passou muito rápido. A gente bom, conseguiu né? jogar, falar de board game, Cara, da cultura. foi E eu rápido. quero fechar fazendo uma pergunta assim para vocês, que vocês podem responder de forma breve. Onde vocês, com o Égua do Board Game, pretendem chegar? É viver do board game? É fazer disso, de fato, a principal atividade de vocês? Eu nem perguntei para vocês e falei para quem está em casa o que vocês fazem quando vocês não estão com o Égua do Board Game. Tá, então vamos lá. Eu, quanto CNPJ, eu sou publicitário. Então, o publicitário fora dos jogos de tabuleiro. Eu sou advogada. Hoje a gente ainda continua trabalhando nas nossas funções, porque a casa precisa ser mantida. Tem que pagar os né? boletos. Conta pra Tem pagar. boleto para pagar. Aham. Só que a gente, esse ano, tá buscando uma profissionalização maior, tá buscando isso que o Flávio ofereceu. Abrir um pouco mais o nicho do Égua do Board Game para ele deixar de ser apenas um evento que a gente faz. A gente poder levar o nosso evento para vocês. Tipo, se você quiser fazer o seu aniversário, se você quiser levar para sua empresa. Nós já fizemos aniversário, Isso, nós já fizemos fizemos. evento dentro de shopping, nós já fizemos Em evento universidade. em universidade, nós Então, já fizemos dentro da escola de inglês, então é bem é passar bacana. para as pessoas que dá para ter mais do que o evento que a gente faz. A gente consegue atender mais do que E isso. naturalmente, com toda a dedicação, com o amor que vocês têm pelos board games, vocês conseguem alcançar. A gente espera isso. chegar A gente lá, né? fica Esse é o nessa objetivo. torcida. Eu né? acho que da feita que a gente consegue transformar, de repente, o hobby talvez num tipo de sustento. Um eu acho ganha-pão que- mesmo, Com né? certeza. Eu acho que deve ser a maior realização de... Vamos dizer, Do sonho de todo vocês. geek, eu É o- acho, é o né? sonho de vocês, né? Imagina, vamos dizer, a tua coleção aí de quadrinho, tu... Consegue virar essa Imagina chave, né? isso, É. né? E são fases da vida da gente. Eu acho que essa fase do board game vai acompanhar vocês até o resto da vida, seja Assim espero. realizando eventos ou participando de eventos, né? É verdade. Isso mesmo. Estimulando também outras pessoas. Legal. Obrigado, Flávio. Obrigado, Lívia, pela presença de vocês. Estarei lá no próximo evento para a gente bater papo, falar sobre board game, se divertir. Exatamente. É o mais importante. Isso. E para começar a colecionar, comprar um joguinho assim dentro das Exato. suas possibilidades, Isso. algo que encaixe no orçamento. Tem gente que vende seminovo também, né, gente? Tem bastante. Hoje tá mais democrático. A gente consegue jogo de R$50, jogo de R$500, jogo de R$600, jogo de 400. Então você consegue, procurando, você consegue achar um board game para chamar de seu. Legal. Obrigado mais uma vez a presença da Lívia Siga a gente na rede social. e do Flávio. Égua do Board Game. Exatamente. Instagram, Muito Facebook. obrigada.
E em todas as redes, e né? YouTube também. A gente tem lá, não usa muito YouTube, mas a gente Mas tá a gente lá. tá lá. É só procurar Égua do Board Game. Além disso, a gente tem um grupo no WhatsApp com mais de 200 membros. Então, quer participar, quer ficar sabendo de tudo da cultura de jogos de tabuleiro, vem com a gente. É isso. Obrigado, gente, a vocês que participaram. E eu espero vê-los aí, você que está em casa também, é da região, num evento do Égua do Board Game, o próximo no dia 26. É só procurar nas redes sociais do Égua do Board Game, os ingressos, como é que você faz para participar, porque tá tudo em detalhes por lá. Infelizmente é mais um Égua do Nerd que tá acabando, mas fique com a gente, né? Fique com a gente aqui, acompanhe os nossos outros programas, tá tudo aí no YouTube, no canal do SBT Pará. Sigam Égua do Board Game, o Velho Nerd, o Ronaldo Gilet também, com os trabalhos jornalísticos aqui dentro do SBT. E a gente se vê no próximo Égua do Nerd. Valeu, galera. Até mais. Fui!